Boa tarde, pessoal. Mais uma reunião macro do Fundo Goldfields. Quarta-feira de cinzas, mercado abrindo mais tarde. Vamos lá que temos bastante coisa para falar hoje. Bom, semana passada a gente teve o número de emprego nos Estados Unidos, saiu melhor do que o esperado, mas também tivemos aí uma surpresa no número de retail sales, que volta a linkar os números econômicos com o mercado de trabalho, né? O mercado lá fora está com um pouco de pé atrás aí com relação à disrupção no mercado de trabalho por inteligência artificial, empregos chamados empregos do colar branco, né? Essa semana, finalmente, nós vamos ter aí o GDP do quarto trimestre, e o que eu falei, né? Então, sobre a disrupção de AI, bateram muito nas ações de corretoras de seguros e serviços prestados por pessoas aí de white collar, chamados, né? Então, as taxas caíram globalmente com medo de deflação por efeitos no emprego, né? O fato é que, assim, os números continuam saindo bons, mas você tem essa dicotomia aí. Eu uso bastante essas ferramentas, eu sou um pouco cético em relação a isso, tá? Eu acho que elas ajudam a gente, mas não é assim, igual teve um tweet do Elon Musk recente falando que só linkar o negócio na cabeça e você sai pedindo o que você quer e sai funcionando, tá muito longe disso. Tem que fazer um passo a passo aí, lógico, a ferramenta te ajuda, mas não é assim do jeito que estão falando, tá? Pode ser que no futuro isso aconteça, né? De qualquer jeito, o mercado antecipa as coisas e isso foi um tema da semana passada, tá? Então, as taxas de juros fecharam bastante, todos os lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil também, vocês vão ver. E até no Japão, que estava aquele pânico, fechou um pouquinho, né? Teve o congresso de direita sendo eleito lá, o mercado gostou, a bolsa dele subiu, a moeda apreciou, mas agora estacionou um pouco, né? No Brasil, a gente teve a notícia do Stanley Druckenmiller comprando o Brasil de novo, pelo menos foi no feeling que os fundos, os family offices lá fazem, né? E referente à posição da virada do ano, vai saber se ele ainda carrega essa posição, mas provavelmente sim, né? Inclusive com opções de compra. Então, a gente viu aqui a volatilidade em pista pressionada e provavelmente ele era um dos players por trás desse movimento aí de compra, que realmente colocou os market makers na parede aí e pressionou a volta. Agora, fluxos financeiros no começo de fevereiro que mostra aí no câmbio fraquinhos aí em fevereiro. Teve bastante influxo em janeiro, bastante para carteira local, bastante renda fixa, bolsa também. Mas fevereiro, o número da primeira semana foi fraquinho, tá? Vamos lá, então. Bom, tínhamos aí, falamos semana passada dos cenários, né, do Fed, Estados Unidos, do Fed cortando juros, com a inflação ficando contida. Por enquanto, nós estamos nesse cenário aqui, mas a gente vai ver que existe aí um downside cenário que tá se pintando nos bastidores, que é o final do easy money, né, que a liquidez, principalmente no relacionado ao dólar, está diminuindo, né? E aquela conversa do Kevin Warsh, aí, o novo presidente do Fed, de que ele que gostaria de diminuir o balance sheet do Fed, lembrando que ele estava lá durante a crise de 2008 e voltou para começar o QE, mas ele também queria ter tirado os estímulos em 2011. Ele fala que ele quer diminuir o papel do Fed, o tamanho do balanço, provavelmente influenciado aí pelo mentor dele, que é o Stanley Druckenmiller, né? Já falamos dele investindo no Brasil. Acho que a única maneira de fazer isso seria reverter aí o framework legal criado em 2008,
e deixar os bancos privados aumentar a alavancagem, abrir espaço no balance sheet dos bancos privados, eles comprar esses ativos e o Fed sair. Só que é aquela história, né? Lá você teve um problema no setor privado, para o setor privado não explodir, o setor público absorver o risco do setor privado e os ativos saíram do setor privado, foram para o setor público, o balance sheet do setor público expandiu. Agora, para você diminuir, você teria que devolver de um para o outro, o risco volta para o setor privado, e aí, se acontecer algum problema, vai ter que refazer tudo. Então, fica essa dúvida, tá? De qualquer jeito, ele colocou isso, não vai ser uma coisa fácil, né? Não vai ser por mágica que vai desfazer isso, mas temos aí essa possibilidade na mesa, né? A gente já comentou que o Cross-Border Capital nos trouxe que nós estamos num ponto de inflexão, a liquidez global, ela está diminuindo a velocidade de expansão já faz um tempo, estaria mais ou menos com a segunda derivada já está negativa, a primeira está zerando, então tivemos aí, por causa disso, um estressezinho aí no mercado de Ripple, o Fed agiu, conteve, por enquanto está tudo calmo, mas a gente sabe que, em se tirando liquidez, ativos como o Bitcoin, que é o canário na entrada da mina de carvão, eles sofrem primeiro, né? Estava caindo esses tempos, caiu quase pela metade, que é bastante, né? Tudo bem que o mercado estava muito especulado, comprado e tal, mas esse aqui é um barômetro de liquidez bom e ele já começou a apitar antes do resto, né? Então tem que ficar um pouco com cuidado aí. O Brasil é um caso um pouco diferente, tá? Para vocês pensarem aí, mas a Bolsa Brasileira subiu, tá? Porque o Brasil estava muito jogado, tá? Muito jogado mesmo. Então, esse suspiro que teve aí foi uma coisa que era esperada que pudesse acontecer, ninguém sabia quando, óbvio, né? Mas existia uma chance muito grande e isso faz com que a gente esteve descorrelacionado na alta e agora na baixa, desculpe, agora na alta também, né? Mas Estados Unidos é isso, a liquidez já saiu para trabalhar, conforme aqui os dados do reverse repo, super baixos. Reservas bancárias aqui, o Fed agiu no final do ano, presentinho de Natal, mas já voltou a diminuir um pouco. O número de money supply, o último lá saiu mais fraquinho, 4% de 4,30, aqui ainda está bem devagar, nenhum sinal dessa permissão maior por alavancagem dos bancos ainda. Se isso aqui acelerar lá para 7, 8% ao ano, nós não esperamos essa inflação ficando em 2%, tá? Mas, por enquanto, está aqui, está fraquinho, né? A gente sabe que é muito correlacionado com o PIB, né? Lembrando sempre que, assim, a liquidez é um indicador leading. Então, a gente não fica tentando fazer forecasting dela. A gente só vê o que ela está, para onde ela está indo e usa ela para projetar o resto, tá? Ela é o maior leading indicator de todos, né? Porque a economia é crédito bancário circulando, né? Do jeito que as coisas são feitas hoje, né? Então, é isso. Por falar em crédito bancário, a carteira total do sistema americano, a gente já viu semana passada, essa sim cresceu um pouquinho, não sabemos se é um soluço ou se vai se manter, deu uma pequena alta aqui. Falamos também muito da parte monetária, o ouro, né? O ouro, ele está no preço de 2011, é ajustado pela base monetária dos Estados Unidos. A gente está olhando aqui o preço do ouro em dólar, né? Então, vocês verem que aqui ele já começou a falsear um pouco, ele cai um dia, subiu no outro, aí cai, sobe, não está indo para meio que lado nenhum, está brigando aqui nesse patamar, porque é um patamar importante, tá? O dólar também, quando saiu o número de emprego muito forte, achei que fosse estressar o mercado, que o dólar fosse subir, mas muito pouquinho, ainda tímida a reação. Contra o real ele subiu um pouquinho, mas a gente estava nas mínimas aí de muitos meses, né? Então normal o mercado levar um sustinho, mas subiu bem pouco ainda.
globalmente também. Acho que esse nível de 100 no DXY é o nível para voltar a estresse, tá? Se romper isso. A gente tem altíssimas chances aí, 92% do Fed não se mexer agora em março. Em março, lembrando que é importante que tenha o CEP, Summary of Economic Projections, então faz a reunião de março uma reunião importante, tá? Mais importante. E para dezembro, a gente estava na outra semana assim, dia 22 e 6 de não fazer nada, caiu um pouquinho, 18 para 4, aumentou um pouquinho de chance aqui de cair um pouco mais do que 50, 75, tá? Aqui como está agora. Isso deveria enfraquecer um pouco o dólar hoje, mas não é o caso, tá? Hoje estamos com os Estados Unidos com bolsa subindo, ouro valorizando, o dólar está apanhando em relação aos ativos deles, mas outras moedas aqui nós estamos vendo, elas estão perdendo frente ao dólar, tá? O GDP Now, depois que saiu o número de retail mais fraco que eu comentei no começo da reunião, diminuiu aqui um pouquinho a projeção, mas ainda é forte, tá? Mas o mercado está com a pulga atrás da orelha lá, tá? O forecasting do New York Fed também está dando um número forte, 2,7. Ainda disponível também ainda não caiu. Leading Economic Indicator já falamos. Temos aí esperado de CPI 2,38 anual para fevereiro, 2,46. O PCI vai sair na sexta manhã, 2,60, 2,78, depois arrefece mais. O mercado está sendo influenciado aí pela inflação corrente, né, por essa expectativa de deflação da AI, que eu truco um pouco, tá? Nós tivemos muitos ganhos de produtividade ao longo dos últimos anos aí, não serviu para derrubar preço de nada, tá? Talvez um pouquinho no petróleo, mas olha o que aconteceu com o preço do ouro, preço de imóveis, preço de comida. Nossa, a conversinha de que o AI vai fazer tudo ficar mais barato e tal, eu duvido muito. Até que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, eles vão paper over até a goela do mercado não aguentar mais. Eu não vejo muito essa situação de os preços caírem e ficar tudo bem. É tipo um oásis no meio do deserto, sabe? Eu ouço essa conversinha faz 150 anos, ela nunca se materializa. Então, vamos voltando aqui à realidade, o fato é que a inflação corrente, tanto aqui quanto lá, diminuiu, né? O mercado está surfando um pouco essa onda, né? Os break-evens fecharam semana passada com o fechamento do pré. Aqui, olha, vocês veem como passou 10 anos, bateu aqui esse pivô de 4,30, derreteu para 4,06, chegou até um pouco mais baixo. As TIPS também que eu gosto vieram de lá de quase 2 para 1,75, agora estão 1,80. E os spreads de crédito subiram um pouquinho, mas nessa última leitura caíram. Aqui está bem tranquilo, né? Mas é uma luz amarela para se ficar de olho, tá? O Junk ETF também perambulando aqui por cima das médias, se ele romper, como ele já subiu muito, pode ser um presta atenção aí, né? Lembrando que ativos de crédito privado tem sido um dos grandes motores aí do mercado financeiro americano nos últimos tempos, né? Essa semana, hoje, produção industrial, utilização de capacidade nos Estados Unidos, minutas do FONC, vai ter um leilão de 20 anos, tá? Amanhã tem bastante leilão também, 70 bi de 5 anos, vai ter os FRNs de 2 anos, que são as LFTs deles, nota de 2 anos, que aí é um pré-fixado de 2 anos, 70 bi também, grande, 44 bi de 7 anos, né? Vamos ter bastante leilão lá fora, hein? Os Estados Unidos vai ter uma rolagem muito, nós vamos começar a ver muitos leilões grandes, são 9,6 tri para rolar aí nos próximos um ano,
tem tido muito fluxo para fundos de renda fixa, isso tá, uma coisa está anetando a outra, de qualquer jeito fica o alerta aí que existe um certo perigo nessa situação, tá? E na sexta-feira sai lá o PIB, sai renda pessoal, vai sair o deflator do PIB, o PCI, né? Sentimento do consumidor, vai ter bastante coisa na sexta. Os números de PIB vão ser atualizados para o corrente e mais para frente também. Falando de bolsa, bom, a maioria das empresas já reportou, em relação ao S&P, que nós estamos aqui, ó, já foi tudo isso. As europeias também, vamos ver. 66% já reportaram, 77% batendo earnings per share. Crescimento de 12, ó, isso aqui é importante. Tá? 12, o mercado esperava 13, se achava que, putz, é muito, tal, e veio praticamente. 65% delas batendo vendas, as vendas crescendo 9% ano a ano, bastante, acima até da base monetária. Um pouco mais em linha com o PIB nominal deles, que está rondando aí, se você falar de a base monetária é 4, desculpa, a inflação é 2,5 e PIB real 3,5, estamos falando de 6, ainda está acima, tá? Agora, de Equity Strategy, eu tirei do JP Morgan, agradeço a contribuição deles aqui. Eles entraram o ano, como são player muito relevante, influenciam muitos fundos, é bom ouvir o que eles falam. Eles entraram o ano overweight lá fora em ações chamadas de velho, né? Small caps, algumas high beta, emerging markets e ações internacionais, tá? Eles acham que essas viés de alocação devem continuar. Tá? Então, assim, isso traduzindo aqui para a gente é que, traduzindo em miúdos, se o dólar continuar fraco, em emerging markets particularmente, eles vão se manter bullish. E aí o Brasilzão entra no meio do pacote disso, tá? A gente tinha aqui os números de earnings, quanto você esperava crescer. NVIDIA aí também perambulando perto das médias. MicroStrategy apanhou junto com o Bitcoin, está aqui tentando correr perto das médias também, mas está perigoso, tá? Mês de fevereiro costuma ser, na média, um pouquinho negativo para o S&P. E o S&P está aqui, né? Ele foi buscar as máximas, sofreu um pouco, foi, voltou, está perambulando aqui, hoje está subindo. É uma briga boa, difícil de o mercado lá cair, né? Mas, olhando esse gráfico aqui, vocês veem que existe um perigo aí de uma realização maior se sai alguma coisa sair inesperada, tá? O que pode ser isso? Não sei responder. Não parece que o número de inflação pior, só se o petróleo começar a subir muito. Tem até um comentário sobre o mercado do petróleo que depois vamos fazer também. O S&P contra o ouro sofreu um pouco semana passada, tá um pouquinho lá embaixo, né? É por isso que está dando essa reação hoje. Em termos reais, o S&P ficou um pouquinho para trás, né? Moedas reais, né? O ratio contra o Treasury fechou e o ratio fechou também, porque até a abertura da nossa aqui, você teve o PO da renda fixa subindo e o S&P caindo, né? Fechou um pouco o ratio. Hoje ele está abrindo pouca coisa, subindo, né? O IWM também fala-se muito do rotation trade, está firminho aí acima das médias. E agora cabe a pergunta: os bancos estavam indo super bem, eles tomaram uma realizada aí, não bancos, mas empresas do setor financeiro, aqui ó, os grandes aqui, os locais, porque a conversa é de que
os serviços de white collar, né, pessoas que estão no banco, atendem e tal, seriam substituídos por inteligência artificial, aí qualquer um poderia fazer isso, aí você causa um problema de pessoas desempregadas que não pagariam seus empréstimos, e geraria uma deflação, também abre espaço para os concorrentes entrarem e, e causar um disruption no mercado que essas empresas já dominam. Então, esse bafafá aí, o mesmo racional também vale para as empresas de software. Ao quão relevante vai ser uma Microsoft que faz software se o AI vai lá, entra lá e faz tudo que você precisa? Um pouco longe disso ainda, né? O mercado está antecipando. Ou talvez só tirando o prêmio que tinha nessas ações, né? Bom, Builders, esse destoou um pouquinho, né? Acho que o fechamento de juros deu um gás extra aí para os home builders, né? Ajuda, né? Esse aqui estava o gráfico mais comprador. Walmart também, outra que caiu um pouquinho, mas, putz, tá aqui, tá lá em cima ainda, né? Também mostra que a economia não estaria tão fraca assim. Então, vamos ver quem é que tá certo e quem é que tá errado aqui. Via X, até a abertura estava acima dos 20. Eu acho que sexta-feira agora, nós vamos ter, sexta-feira agora, nós vamos ter um grande OPEX expiration. Isso pode movimentar o mercado, tá? Acho que o expiration vai ser grande, porque esse é o mensal, né? E algum reajuste de posição vai ter, isso aí pode influenciar o mercado subir mais ou cair mais, pode gerar alguma vol no mercado, tá? A relação realizada, como eu falei, está baixa nos Estados Unidos, né? São os únicos que têm uma medição mais decente aqui. A implícita caiu um pouquinho, está em 15,66, está barato ainda, né? Sabe que pelo longo prazo, que 15 é um nível bem baixo. E num eventual estresse, sempre vir para perto de um, né? Porque aí, quando cai muito, tudo cai junto. Mas agora você tem um mercado de stock picking, né? O mercado subiu muito, agora fica cada um tentando achar uma ação melhor que o outro, troca para valor, vendo high growth, vou tentando, né? O portfólio manager vai tentando fazer um extra ali, um alfa, gerar um alfa, fazendo essas trocas, né? E aí a correlação real, a realizada também cai. Então, os Estados Unidos é isso. Vamos esperar ver como vem esses próximos números aí. O mercado também está com passo de espera. Muito difícil fazer um forecasting do que vai acontecer em relação ao AI substituindo a massa de trabalho. E eu ainda não teria posição relevante em bolsa americana, porque ela pode cair bastante ainda se alguma coisa sair errada, porque ela está muito precificada à perfeição, tá? Então, indo para a parte internacional, olha como as taxas de juros fecharam. A Itália estava lá 3,5 para 3,35, bastante coisa. França, nossa, chegou aí no 3,60, a gente falou, putz, se passar vai dar estresse, voltou para 3,30. Então, é muita coisa, né? 15, 20 basis points naquela base de taxa, é bastante coisa. Já na China, a gente teve os bons fechando, de novo medo de crescimento menor, e a dicotomia de que tech lá também cresce, mas a economia antiga está estagnada, continua estagnada. E aí, para ajudar, hoje você tem o Iron Ore sofrendo. A moeda deles vai bem, né? Porque eles mantêm uma balança muito positiva. A bolsa está caindo um pouquinho. E o Iron Ore, destaque de baixa, está afetando aqui a nossa Vale hoje, caindo mais de 2. Se a gente vier buscar essa base aqui de 700, poderia cair mais, tá? A Vale, né?
E esse índice de emerging markets contra o dólar do Fed, também mostrando um fundinho aqui, tá? Já no Eurocroner, que se tivesse indo para cima esse gráfico tivesse indo aqui para cima, seria o mercado preocupado com o petróleo, mas está indo para baixo, o mercado parece que está tranquilo com a Noruega e não vê muito jeito de depreciar isso aqui agora, tá? Nosso querido UK, também fechando bastante taxa, o número de inflação lá saiu mais fraco hoje, mas, assim como França, Estados Unidos, eles estão também numa saia justa, tá? Fiscal e monetária, né? Vamos ver o que vai acontecer. A Libra, acho que tinha dado um sufoco, aí um movimento de stop loss até acima de 1,38. Está querendo voltar para aquele 1,35 que ela passou bastante tempo. Taxa de juros da Alemanha fechou bem também. O DAX querendo subir, voltar para as máximas. Aqui, mercado super bullish. Mercado de bolsas em geral, super bullish, né? O euro é o outro que também está perdido, não sai de perto desse 1,18 aí. E falando de Japão, a gente sabe que a primeira-ministra Sanai Takahashi teve uma vitória eleitoral decisiva, né? Vai cumprir aí os investimentos com o Trump, e o mercado gostou muito disso, né? É uma coalizão teoricamente liberal, pró-mercado. Então, os juros pararam de subir sem parar e a bolsa voltou a subir, né? Mas foi uma coisa boa para eles, ganharam dos dois lados, tá? Agora vamos ver, na hora de cumprir tudo, o que vai acontecer, né? O número de PIB deles, depois de um print negativo, ele positivou, mas foi um pouco abaixo do esperado. A base monetária lá continua diminuindo um pouco, no ritmo um pouquinho menor, mas é 9,5. Então, diminuiu o ritmo da contração, mas continua com uma contração grande aqui, tá? E os juros fecharam um pouquinho, também não muito ainda, dado tudo que já tinha dado, né? E quem está melhor lá é a bolsa deles, né? A bolsa deles aqui, ó, nossa, impressionante. A pernada de alta que teve aqui. E a moeda começou a lateralizar porque ela tinha desvalorizado muito contra o dólar, o BOJ subiu a taxa de juros, as taxas abriram, acho que teve fundo de pensão japonês repatriando dinheiro para aplicar na própria moeda deles, e aí ajudou a moeda a apreciar. Hoje ela está perdendo um pouco do valor. O dólar que eu falei está pressionado nas praças aqui. Só o ouro que é uma exceção. Vamos ver se isso aqui voltar para cima de 1,58, o mercado vai estressar de novo. Tá? Petróleo, muito interessante. Um artigo, uma entrevista que eu vi no Macro Voices, um turco analista, tem um nome diferente, mas ele mostra que o mercado não tem esse surplus todo que estão falando que tem, porque ele diz ele, né, que alguns países como Estados Unidos, China, nesses preços estão comprando muito para reserva internacional, para reserva estratégica deles, né? E muita gente até fala, nossa, o tanto que a China está comprando é como se estivesse se preparando para uma guerra e tal. Que Deus queira que não, né? Mas eles tiraram esse supply do mercado e isso daí
segurou o preço aí nesse 67, evitou. Todo mundo achava que ia romper o Brent, ia romper abaixo de 60 e não rompeu nada, voltou aí quase para 70. A gente sabe que o ratio do petróleo contra o ouro tá próximo das mínimas. Quanto à prata, então, chegou a ficar em mínimas históricas aí, a prata caiu, subiu um pouco. Qualquer jeito, assim, né? Você está conseguindo comprar com tudo que os ativos subiram, ativos metais, bolsas, você está conseguindo consumir muito mais petróleo do que antes em dinheiros, né? Aí o ouro está aqui, está trabalhando em cima daquele patamar que eu falei lá. Eu não acho que ele vai muito nem mais para cima nem para baixo daqui, acho que vai lateralizar um pouco, tá? Mas eu esperaria para comprar, se ele voltasse aqui nos 3.750, talvez seria um bom ponto para voltar a comprar, tá? A prata, acho que a mesma coisa vale por US$ 50, não sei se cai lá de novo. Ela também subiu com muita violência e caiu parecido, né? Doutor Cobre também foi, né? Agora também parou um pouco de subir, mas ainda está num patamar bom, mostra que a atividade econômica continua consumindo aí bastante, né? E o aço, que esse segue bem jogado. É, só o iron ore, o aço, essa parte relacionada à economia real da China está meio devagar aqui no mercado, tá? Já esteve melhor aí nos últimos tempos. O alumínio também, depois da última alta aí, agora deu uma sossegada. O destaque de alta para os últimos tempos aí veio da soja, bom para o Brasil, né? O Brasil exporta bastante, é das quatro principais da pauta. Se eu não me engano, é a segunda depois do petróleo. E o trigo também deu uma pernadinha de alta, mas ainda, se vocês olharem aí no longo prazo, se resolver subir, tem bastante coisa para subir ainda. Tanto pelo desenrolar desse gráfico no tempo, como pelo patamar, tá? Então, assim, internacional, ele continua se beneficiando do dólar fraco, ele está tentando, os países estão tentando diversificar comércio Estados Unidos para comércio entre eles, né? Até que ponto isso daí vai dar certo ou não. Mas é o que as coisas são o que são, né? Bom, no Brasil, a gente, mais uma vez, aí um passo para trás, essa coisa de querer interferir na legislação trabalhista, você teria aí redução da jornada, setores que são intensos em mão de obra sofreriam muito, outros que já têm a jornada reduzida sofreriam um pouco. Adivinha quem é um desses? Setor público, né? Reduzindo não mexeria muita coisa. Outros setores já seriam mais impactados. Você pega o varejo, que tem uma jornada mais extensa, até a pessoa, quando é comissionada, ela precisa trabalhar aí no sábado para tentar ganhar mais, aí como é que faz, né? Tem um monte de tecnicalidades aí que eu quero ver como é que eles vão resolver, tá? Até que o Polymarket mostrou aí de novo o crescimento do Flávio Bolsonaro, o Lula caiu um pouquinho, e assim, acho que tá certo, essa probabilidade aí não está muito longe, na minha cabeça o que seria não está muito longe disso não, de chance mesmo de ganhar, né? Ainda acho que o Lula vai cair mais e o Bolsonaro vai subir mais, tá? Ah, isso aqui é interessante, também tirei do JP Morgan, isso é um controle muito bom de fund flows, né? Enquanto que o retail tem colocado um dos emerging markets de equity pontual e média móvel de 4 semanas. Agora, como tem de janeiro para cá, como o negócio deu uma
acelerada. Esse aqui é o motivo do nosso rally aqui na Bolsa. A poupança deles é muito desproporcional à nossa, né? Eles colocam um dinheirinho de troco aqui, o mercado nosso já explode para cima. E aqui tem o AUM desses fundos. América Latina, vocês veem aqui que subiu bastante. Eu acho que tem que quase 800 bi de dólar. Então a gente tem os forecasts do JP Morgan, eles acham que esses países vão começar a fazer easing, que os mercados desenvolvidos já meio que fizeram, né? Que agora você tem os ganhos maiores aqui na renda fixa. Então nós temos aquela posição aplicada pequena, que nessa última baixa aí já reduziu, mas assim, o fato é que as baixas não materializaram ainda na taxa over, né? Foi só no implícito do mercado, né? Tem que ter um corte, tem que o mercado acreditar que vai mais, para isso daí sair da onde está, porque se você tem a Selic a 14,90, quase 15, e já está precificando lá para frente abaixo de 12. Então, se esse fiscal não melhorar muito, já não sei se já não está bom por aí, tá? Gostamos disso ou não. Fluxo diário estrangeiro, ó, super positivo. Olha, institucional super negativo. Pessoas físicas mais ou menos equilibrado. Instituição financeira mete um pouco mais compradora junto com o estrangeiro, ou às vezes até servindo de veículo com o estrangeiro montar a posição aqui, tá? Parte de câmbio que eu falei, tivemos um outflow na primeira semana de fevereiro. Se eu não me engano, aqui, ó, financial flow ainda positivo, trade related negativo, né? Contrário do que tem sido, mas pouquinho. Isso aqui não influenciou muito o mercado, com o número como saiu. Vamos ver daqui para frente, né? O Brasil tá com uma saída crônica de dólares, alimentando isso com FDI, investimentos em carteira, né? Que foram muito grandes nos últimos tempos, aí o real apreciou. Tá aqui o gráfico, mas eu puxei um gráfico mais longo hoje, para colocar as coisas em perspectiva, né? Porque a gente viu o dólar foi lá para cima e falou, desceu do 6,25 para 5,20, pô, vou comprar um monte, já caiu. Bom, um pouco de cuidado que não muito tempo atrás isso aí era 3,75, 3,25, 4,75. Um prazo mais longo aí, esse preço não é tão baratinho assim. Agora, dado essa coisa do Brasil atrapalhar ainda mais a produtividade com essas reformas, se reeleger um governo populista, com problema fiscal, aí esse dólar vai capaz de estressar bastante, tá? A gente tem o exercício do quanto que o estrangeiro que aplicou aqui carregando, fez o funding na LIBOR e aplicou, o break-even dele está só lá nos R$ 15, está ganhando muito dinheiro ainda. O quanto que a gente poderia projetar o dólar usando o critério de M2, o Brasil, se for olhar só o critério de moeda, o Brasil criou mais que os Estados Unidos, só que o Brasil possui aceleradas e brecadas muito mais brutais do que os Estados Unidos. Então, se você somar as zonas de retração Brasil, que é Selic maior do que expansão de base monetária, retração. Selic menor, expansão. Estados Unidos, mesma coisa, a LIBOR e a base monetária deles. Eles têm, a não ser 22, 23, que eles realmente precisavam puxar o freio e agora já voltou a expandir um pouquinho, eles têm uma expansão mais constante e longa. Então, por isso, até que preços de bolsa, imóveis lá também tem essa trajetória ascendente constante. E a gente fica nesse acelera e breca, isso faz com que os nossos ativos fiquem mais depreciados e também
favorece o carrego da nossa moeda. Se nós fôssemos ajustar o câmbio por esse critério aqui, seria essa linha roxa, onde você, você apreciaria a moeda em torno de 10% ao longo desse período, tá? Fiscal e monetário, eu atualizei esses números aqui. Aqui, ó, nós tivemos um blip aqui na base monetária expandida. Não sei se isso aqui vai virar uma tendência, porque você vinha, a base monetária vinha acelerando. O governo tentou baixar o Selic com a base monetária subindo, crescimento, o mercado não gostou, o dólar voou, tomou uma atitude, subiu o Selic diminuiu a velocidade aqui da base monetária, a inflação corrente cedeu, que é bom, mas teve esse blip aqui, não sei se vai ser só um blip, eu olhei, parecia ser um efeito base por dezembro do ano passado, tá? Mas vamos esperar os próximos dados, que se isso se materializar mais para frente, 2, 3 meses, subindo de novo, né? Porque esse número que seria aí 12 e pouco por cento, tá? Aí você já teria um leading indicator de inflação aí, de PIB acelerando, que não sei se seria uma boa aí para quem está esperando baixa de Selic, tá? O PIB nominal está rodando aí 8, teve o último número que o Bacen soltou, quando você olha ano a ano, que é menos de 7. Agora também outro problema deve ser o problema de, eu não estou fazendo ajuste sazonal, né? Provavelmente é isso, mas um número um pouquinho mais fraco. Agora, se isso aqui se concretizar, o número fraco rapidinho reverte aqui também, tá? Última leitura nominal 8,44 e o M4 11. Leading Economic Indicators para Brasil da FGV, ó. Esse aqui estava cedendo, voltou a subir. A renda disponível, o consumo parece no Brasil estar indo um pouco melhor. Vamos ver se esse crescimento vai acelerar, né? Hoje eu coloquei o ratio que eu estava fazendo usando os imóveis dados em lastro nas operações da Caixa. Hoje eu troquei para o índice FIPZAP e fiz o exercício da base monetária M4 contra eles. E aqui vocês veem também como que o preço dos imóveis está jogado. Acho que esse é o próximo bom investimento depois da todo esse rally da Bolsa, alguns fundos imobiliários aí de laje, a gente gosta bastante, os que rendem bem. Acho que não vai durar muito essa taxa de juros implícita nesses ativos quase que sem risco tanto tempo, tá? Parece que não. Aí esse outro gráfico é novo também, ajustei pela renda bruta que o Banco Central calcula, que seria mais ou menos o somatório de quanto tem de salário no sistema, né? E dividir aí pelo preço, também vocês veem que, até por esse critério, o preço dos imóveis está largado, tá? Isso aqui usando o FIPZAP. Está com M4, mas não é M4 não, é massa salarial bruta. Isso aqui é antigo, a gente vê o quanto que aceleração e contração aumenta ou diminui aqui o grádios, né, dos preços. As implícitas aí não cederam muito para o Brasil, 5,88, porque as NTNBs, como a inflação corrente está baixa, o mercado está meio cético, elas não estão fechando muita taxa ainda, e tem o problema fiscal também, né? Então, você pode ter, assim, a economia pode ficar mais fraca e as taxas nominais caem junto com o PIB nominal, mas as reais não reagem tanto, porque aí a inflação é tudo vindo da componente inflação, esse fechamento de taxa e crescimento. No DI janeiro 33, teve um volumaço aí semana passada, fechando taxa. Tecnicamente, isso aqui pode ser uma boa indicação para quem está aplicado, tá? Mesma coisa o 27, eu comentava que lá naquele 13,
13,80, 13,75, tinha bastante prêmio para comer, agora já está 13,30, a curva já está precificando aqui 11,88 alguns vértices, e eu coloquei, fiz o exercício de novo, janeiro 27 a 13,30, com o ciclo de 300 bases que eu coloquei aqui, começando em 50, acelerando para 75, depois 50, 50, daria 12,98, seria só 33 bases para ganhar, já começa a ficar isso, o retorno não muito bom, tá? Aqui o gráfico do nosso Bovespa, né? Os Standard do Miller e estrangeiros dando essa puxada avassaladora aqui. Geralmente, quando o mercado sobe, a vol cai, mas o calor foi tão grande que o mercado subiu tanto que até a volatilidade implícita subiu junto, que denota um pouco de correria por parte dos players aí, né? E o nosso small ficou para trás, porque a conversa aqui para o Brasil é muito ainda em cima de hard assets, commodities, relacionada a commodities. O Brasil tem tudo, tem diversificação por ter commodities, diversificação por ser um mercado emergente, diversificação por ter um mercado interno grande. Então, os estrangeiros simplesmente acordaram para isso e saíram comprando o Brasil e a porta de entrada ficou pequena. Ajustando por M4, estamos aí no meio do caminho. Não abriria nem short nem long aqui, mas porque eu sou chato, tá? Eu compraria mais aqui embaixo, e aqui, se fosse para vender, nem sei se eu operaria vendido outright, talvez só comprar proteção, mas só nesses patamares aqui de 19, 20, mesmo assim, se engatar um market de commodities aqui, pode andar muito mais como já foi aqui em cima. Aqui aproximado. Vou ver se sobre a base monetária expandida, M4. Aqui o gráfico do IWZ sozinho, vocês veem quanto que subiu, né? Já aqui contra o IM, que é o Emerging Markets Total, o Brasil ao longo dos anos perdeu muita relevância, o Brasil chegou a ser 15% do IM, agora é 4%, né? E está na hora dele dar uma reagida aí, ele já começou, tem um bom chão para percorrer, né? E vindo daqui para cá, onde ele era antes, ele tá falando, nós estamos falando dele dobrar de valor, tá? Em dólares. Enquanto o ouro também está jogado nos níveis de Covid, com toda a alta que teve ainda, hein? O ouro também subiu, né? Contra México também, semana passada deu essa batidinha, historicamente está baixo também, né? México também está tentando passar a reforma de diminuir horas trabalhadas, enquanto o IWM Small Cap Estados Unidos, Brasil está um pouco melhor, subiu, mas dá para andar um pouco aqui no longo prazo, né? Um pouco atraente ainda para o gringo aqui. E olhando localmente, o Small contra o DI, o Small deu uma última pernada de alta aqui, ficou mais comprador, lembrando que o Tesouro ele tem muita oferta de papel e a bolsa não faz oferta faz tempo, isso aqui ajuda um pouco, né? Dando zoom no gráfico, ele está assim. Agora, se você pega esse gráfico do Small contra o IRFM, que aí seria o Small e a carteira de renda fixa andando no tempo. Então, quem ficou na renda fixa ganhou muito mais. O Small ainda está aqui embaixo. Para voltar nos níveis de 2021 apenas, praticamente você teria que dobrar o preço do Small, hein? Bastante coisa. Teria que ter uma revolução aqui. O Brasil ter choque de produtividade, inflação cair, consumo aumentar. Não está muito fácil de fazer isso, mas é possível, tá? O milho, que a gente olha por ser um insumo importante, caiu bastante, agora soltou uma barra de alta grande aqui. Tá lateral aqui, é um mercado bem lateral, né? Por enquanto, isso aqui é bom. O café também voltou os preços. Então é isso, acho que Brasil, assim, essa parte complexo commodities já deu uma boa andada, o mercado está realizando um pouco.
mas eu acredito que o estrangeiro vai ver qualquer pullback com chance de comprar mais. E a parte local, ainda não, pelo small ali, vocês viram que contra a renda fixa ela andou, mas ainda é muito pouco, contra o Bovespa também. A economia local, o Brasil ainda teria bastante para andar aí, num cenário mais bullish, trocar a parte política. Então, assim, acho que é um prato cheio para se comprar a volatilidade implícita, né? Eu também vi compras, volume grandes, depois que teve toda a alta aí nas linkadas a petróleo, a Iron Ore, que foi Vale e tal. Essas estão sofrendo um pouco agora, o mercado mirou nas de celulose, que estavam largadas, teve muito volume, muita compra. Hoje nós estamos com o mercado complexo de commodities, está meio que apanhando como um todo, né? Mas não muita coisa, né? Então, tá dando a impressão de que vão usar essas bem vendidas que o mercado dá para entrarem comprando, tá? Acho que essa onda de Brasil, assim como o JP Morgan falou, né? O JP Morgan fala de internacional e emergings, né? Não fala específico de Brasil, mas o Brasil é top pick deles. Parece que essa onda vai continuar, tá? Mas é isso. Então, vamos ver os números na sexta-feira e vamos ver a reação do dólar. O dólar se mantendo fraco, segue o bull market para o Brasil, ok? Muito obrigado, boa semana para todos vocês e boa sorte nos negócios. Um abraço.